Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Vamos pensar sobre uma frase que muitas mães, na verdade muitos filhos devem ter ouvido de suas mães quando criança, que é: "Ah, se eu sumisse". Muitas ainda complementavam: "Ah, se eu sumisse você ia ver". Aí a criança abusada: "Não, não ia ver, né, porque você sumiu". Então, mas vamos pensar um pouquinho sobre essa frase: "E se eu sumisse?". Tirando, lógico, a parte óbvia que não há como sumir, de jeito algum, nem morrendo, eh, os estudos aí de experiências de quase morte, viagem astral, não sei o quê, quase que comprovam, não é uma comprovação que a ciência aceite, digamos assim, mas que os relatos são muito prováveis de estarem corretos. Mesmo se morresse, não sumiria. E essa, às vezes, numa sensação de raiva ali, de angústia, falando: "Ah, mas eu queria sumir, desaparecer". Essa raiva e angústia bate um pouquinho com o último vídeo que eu acabei de gravar, que é com a resistência mental daquilo que é. Então algo está acontecendo. Sei lá, vamos pensar um exemplo meio bobo. As crianças estão brincando de uma forma que a mãe tá se irritando ali com as crianças. "Ah, olha o que vocês estão fazendo. Ah, queria sumir, até que, né, não sei o quê". Bom, se ela sumir, as crianças vão, ou talvez não, né, depende do das crianças ali e a relação com a mãe, mas, digamos que elas continuariam brincando, e as coisas continuariam sendo o que são, mesmo que ela tivesse sumido. Ou seja, é uma resistência, uma é um escape que, enfim, além de não existir, não é eficaz para o que se diz, porque se tá errada a brincadeira, ela não vai parar, digamos, pelo sumiço da mãe. A a a noção do universo é que você é tão essencial no é que as pessoas costumam pensar como pequenos egos, né, como se esse pequeno, eh, corpinho e eu existo por mim mesmo. Não, nós não existimos por nós mesmos. Todo o nosso corpo é um empréstimo. Esses átomos não são "nossos", entre aspas. Você veio aqui, eh, na barriga da sua mãe, os elementos começaram a congregar, juntar e formar essa, de certa forma, identidade, esse corpo, essa identidade corporal, mas não é você. Isso é um empréstimo para você viver e ter algumas experiências. E isso é e o universo, o Osho falava isso e é muito profundo, é muito real. O universo te presta tanta reverência, digamos assim, tanta, eh, gratidão por você existir, que só você é desse jeito, único e dessa forma. E se sumir, vai fazer falta, digamos assim, para o todo. O todo não é só em parte sim, mas não é só a soma de todas as partes. O todo congrega todas as partes e permeia tudo. Enfim, falar sobre o todo, eu não vou entrar em filosofia agora ou metafísica, sei lá como queira chamar, espiritualidade, mas esse jogo inteiro
quis que você estivesse ali, por um motivo ou não, não importa, os espíritos colocam que você nasceu por motivos para resgatar contratos de alma e contratos de espíritos com que já viveram com você, enfim. Mas tendo ou não esses motivos por trás de você estar no universo naquele momento, o fato é que você está. Então o universo te ama por você estar ali. E seja qual a condição for, ama incondicionalmente. É o que os grandes mestres, avatares que passaram nessa existência diziam: "Ah, o pai, o nirvana, sei lá, o tal, ama incondicionalmente, sem condição", ou seja, né, incondicionalmente, sem condição. Ou seja, não tem nenhuma condição, pré-requisito que você tenha que cumprir para ser amado, você está na existência e você é abraçado pela existência, abraçado. Ah, mas e as situações, eh, abjetas ou situações extremamente insustentáveis de, sei lá, guerras ou ditaduras ou qualquer coisa assim que machuque a nossa mente, eh, não é sobre isso que está sendo dito. As relações entre os homens que ocorrem de forma ditatorial, amigável ou, eh, mais impositiva ou mais dominadora, enfim. Essas relações, independente dessas relações e como elas se configuram, o universo te quis estar onde você está. Ou seja, sumir desse contexto tiraria, eh, tem um talvez eu não esteja sabendo me explicar, mas eu tem um filme muito bom, eu não vou lembrar agora, é um filme norte-americano em preto e branco ainda, que tá chegando o Natal, e eu não lembro direito se ele morava sozinho ou não, ou ele tinha família, mas enfim, tinha um homem que estava muito angustiado, e ele sentia, chegando às festas de fim de ano, que ninguém gostava dele, ninguém amava ele, que a vida não valia nada, não valia a pena. E aí ele começa a, se não me engano, a maquinar e montar ali uma estratégia para se dar fim, né, à própria vida. E aí que eu me lembre faz muitos anos que eu vi esse filme, que eu me lembre ele, na hora que vai cometer o ato, alguma coisa assim, bem perto disso, aparece um anjo e fala: "Olha, deixa eu te falar, você é amado mais do que você imagina. Eh, é só uma distorção aí da sua mente, essa percepção, e eu vou te mostrar", e aí leva ele para uma, como se fosse do início da vida dele, esse anjo leva ele para o início da vida dele, só que sem ele. Ou seja, como seria a vida das pessoas, de todas as pessoas que conviveram com ele, mas agora, como se fosse um filme que o anjo estivesse revelando, mostrando, sem ele. E aí muitos, ali aconteciam coisas, vamos dizer, um virou alcoólatra, outro, eh,
E aí ele compara, o anjo compara, fala: "Ó, tá vendo? Você foi importante na vida dele, tirou ele do alcoolismo", alguma coisa assim. Ia mostrando e em contraponto, ele existir ou não, e como ele fez diferença na vida de muita gente que ele nem sequer tinha pensado e planejado. Então porque é meio óbvio, porque somos uma unidade, partimos do todo. De onde saíram seus átomos que formam o seu corpo? Da natureza, do universo. Então você está interligado com o todo. Você é ele, não é que você é parte dele, você é ele. Entende isso? E esse todo que te colocou nessa forma e nessa condição e nessa característica, enfim, de corpo e emoções, e ideias, enfim, te colocou nessas condições, porque faz parte dentro desse jogo a sua existência. E você impacta, porque como tudo está interconectado, todos são, todos, todos, todos sem exceção, são o todo. Eles também, a carne deles, né, todo, tudo, 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 o corpo deles veio da natureza, universo, cosmos, Deus, como queira falar. Você não existe destacado. E essa é supostamente a heresia da separatividade que os orientais falam e a Lúcia Helena Galvão fala bastante. Você não está separado, a parte do universo. Se estivesse, talvez fizesse sentido o pe o pequeno ego como, mas não, tudo em você não é você. Tudo que você acha que é você são empréstimos, empréstimos. E logo, logo vão pedir a conta de volta desse empréstimo. Te emprestaram um corpo para usar. O que você é, usa o corpo, não é o corpo. É como você dirigir um carro. Você entrou ali para pilotar, mas você, como piloto, não é o carro. Você pode sair do carro e deixar o carro parado. Da mesma forma, você tomou de empréstimo esse corpo, esse carro, e logo, logo o piloto vai sair e vai deixar o carro, tá bom? Então, eu quis começar esse vídeo com: "Ai, se eu sumisse?". Bom, se você sumisse, tudo de todo, e isso, olha que profundo isso. Isso implica não só seres humanos, mas galáxias, enfim, órbitas nebulosas, tudo do espaço sideral, você está interconectado com absolutamente tudo. Então as suas, não existe diferença, mas vou falar dessa forma, suas maiores e menores ações impactam o universo, não é só: "Ah, mas ninguém tá vendo". Tem uma pequena historinha, vou contar uma pequena historinha antes de finalizar o vídeo. Tem uma pequena historinha do Zen budismo, que o mestre chama todos os discípulos e fala: "Olha, o mosteiro aqui, a nossa comunidade está passando por um momento extremamente difícil, a gente está sem mantimentos, sem, as coisas para continuar aqui, e infelizmente se acontecer, talvez a gente tenha até que fechar aqui o mosteiro e vocês, não sei qual vai ser o futuro aí de vocês". Então, isso o mestre falando, o mestre: "Olha, veja só,
Cada um de vocês vai então descer na cidade e pegar tudo, mas tudo que vocês conseguirem, mas tem uma condição, tem uma única condição: ninguém pode ver. Entreolha para o né, os discípulos se entreolham, se olham um para o outro e: "Mas mestre, você ensinou tudo ao contrário pra gente, pra ser benevolente, eu vou tirar, roubar coisa das pe vou, né, furtar coisa das pessoas, vou". O mestre falou: Olha, veja bem, hein, sem que ninguém veja, porque isso aí é o que o mosteiro tá precisando". E aí vão os discípulos nessa empreitada, nessa tarefa, e só fica um discípulo fica lá meditando, fazendo ali os mantras, de certa forma, oração, não sei como é que chama, mas fazendo as suas meditações num canto. Aí o mestre ficou curioso, falou: "Ó, você não foi com os outros pra pegar as coisas e tal?". Falou: "Mestre, a condição que você deu é que ninguém podia ver, e eu tô sempre me vendo". Olha que profundo isso. Os seus olhos são um portal do universo. Você está sempre se vendo. "Ah não, vou roubar, vou mudar aqui essas contas aqui do governo, pra desviar um tanto aqui pra minha". Ninguém tá vendo. Ele tá vendo. Ele tá vendo o que tá fazendo. Ou não tá, né, porque assim, perdoar e não sabe o que fazem, mas enfim, essa é a noção, eh, que a gente tá tentando compartilhar aqui, de que você é uma visão do todo. Você não é um fragmento, você é o todo, tendo experiências, andando por aí, achando, acreditando na ilusão de que é o corpo e a mente. Mas você é o próprio todo, que pegou de empréstimo do universo alguns átomos, juntou aqui, formou essa carne para ter algumas experiências e logo voltar, tá bom? Então, vou finalizar aqui o vídeo, espero que de alguma forma isso enriqueça ou traga alguma forma de pensar diferente para você, tá bom? E ótimos caminhos, espero que, se isso contribuiu com você, compartilhe, passe para alguém que possa se beneficiar dessas perspectivas. E se quiser comentar, enfim, trazer alguma ideia, super aberto aí. E por hoje, por esse vídeo, é isso. Até um próximo vídeo, até mais.